Trindade Escudeiro Muzambinho é sinônimo de comunicador, de expressão. Depois de 55 anos de experiência, o primeiro livro. O São Paulino da Moca, a gente pode dizer que ele é mais mineiro do que paulista. Trouxe em páginas deliciosas contos e memórias. Nós conversamos hoje sobre o autor Trindade Escudeiro. Memórias de um Cortiço, na verdade, é quase uma biografia. Eu nasci em São Paulo, num cortiço. Num cortição, aliás. Era um cortiço muito grande. E para o pessoal ver qual é a pobreza que havia lá, eram 45 famílias espanholas. Todos chegados nas duas últimas décadas daquela época lá, entre 25 e 30, mais ou menos. E lá, nessas 45 famílias espanholas, só tinha um banheiro. Para vocês verem o tamanho do cortiço e a pobreza do cortiço. Mas essas dificuldades não impediram o senhor de ser editor-chefe de um jornal nos Estados Unidos. E a gente sabe que quem chega nos Estados Unidos se estabelece profissionalmente, prova para o mundo que é um grande profissional. Aliás, eu fui legalizado nos Estados Unidos como jornalista, nos editor, que quer dizer jornalista em português, né? Qual é a dificuldade que o senhor percebe hoje ao ler os jornais diários e ao ler os meios eletrônicos vieram com uma simplificação da língua portuguesa e às vezes um idioma paralelo, que são as gírias. Quando o senhor fala de contos, quando o senhor fala de memória, esse paralelo entre a memória e o atual, como que o senhor faz isso? Bom, eu tenho muita gíria na minha cabeça, mas eu não ponho a gíria em vigor, né? Eu sempre falo o português claro, o português clássicos, né? Aliás, eu já fui professor de português também, né? E hoje eu sou professor de inglês também, professor de espanhol. Já dei aula disso aqui em Muzambinho, de inglês e espanhol. Se Trindade, o senhor escolheu aqui um ícone para ilustrar não só a capa, né? E aqui tem depois a gente vai estar fazendo uma inserção para você, internauta, conferir o trabalho do Paulo Dipp. Por que o Paulo Dipp vem nessa parceria? Bom, o Paulo Dipp, ele me se ofereceu. Quando eu falei que ia escrever o livro, ele falou assim: Trindade, eu quero fazer as ilustrações do livro. Capa, essas coisas, tudo comigo. Pode deixar comigo que eu faço tudo para você. E ele fez. E foi muito gentil e ficou, aliás, muito bem feito. Porque ele é um grande artista. Paulo Dipp é um grande artista. Qual é o maior dificuldade? Um autodidata, né, Paulo? Uma pessoa que nunca estudou desenho. Qual a grande dificuldade de colocar num livro as ideias e as memórias? Bom, a dificuldade é sempre muito grande, né? A gente pensa que vai ser fácil, mas não é. Tanto assim que eu vinha escrevendo o meu livro, já fazia quase um ano e meio escrevendo. E é assim, a gente escreve alguma coisa, depois se põe no lugar do leitor e verifica que não está nada bom. Desfaz tudo, apaga tudo no computador, faz de novo. E assim vai passando o tempo. Quando a gente percebe, já passou um ano e meio, 2 anos. E agora, como é que eu terminei o meu livro? Foi por um acaso que eu terminei o meu livro. Por quê? Porque fiquei com pneumonia. E o médico disse: repouso absoluto por mais de 40 dias. Aí eu fiquei em casa esses 40 dias, e nesses 40 dias terminei o livro. O senhor, uma doença que veio então alavancar o projeto. O senhor escolheu Muzambinho por quê? Bom, o Muzambinho, eu fui casado, eu sou viúvo de 2 esposas. Já está no 3º casamento, né? No 3º casamento, e a terceira é muzambiense. Né? Foi o amor que escolheu então, não foi o senhor que escolheu Muzambinho? Ela disse, quando eu casei com ela, ela disse assim: eu quero morar em Muzambinho. Eu falei: tudo bem, para mim tá bom.
Eu só era... Eu vou aonde o amor está. E aí vim para Muzambinho. E aqui estou, já vai fazer 15 anos. O senhor hoje é cidadão honorário, já? Sou cidadão honorário da Muzambiense, em 30 de novembro de 2012. Qual é a diferença de, como jornalista, de escrever um conto e escrever notícia diária? Porque as ferramentas são as mesmas, mas a forma é muito diferente. Quando você vai contar um conto, escrever um conto, é uma outra forma, um outro jeito de contar a história. Realmente é diferente, né? Mas, por exemplo, eu quando faço um artigo para o jornal, que vai sair publicado no jornal, na Folha Regional, no Jornal Mantiqueira, na revista Mídia de Guaxupé, às vezes eu escrevo, e também no Muzambinho.com, eu faço de uma vez só. Acabou, está feito, está liquidado o assunto. Agora, para expor no livro é problemático. A gente pensa que está bom, vai vendo que não está bom e vai refazendo, até ficar no ponto que a gente quer. O que o senhor coloca aqui são contos, mas contos que falam um pouquinho da história. Por exemplo, a inauguração do prédio da Câmara Municipal. O senhor fala e cita aqui. São contos não só fictícios, mas contos jornalísticos, são, né? São realistas porque isso são coisas que eu publiquei no jornal, a Folha Regional. E publiquei também no Muzambinho.com. Publiquei esses relatórios aí. E aí eu resolvi colocar no livro porque fica como um arquivo da cidade de Muzambinho para o futuro, né? Entre esses artigos, um que é bem, vamos dizer, pitoresco, é o do dia 17 de junho de 2001, onde o senhor fala das histórias dos casamentos e conta a história lá da África. O senhor lembra um pouquinho desse conto? Bom, eu tive que pesquisar sobre os casamentos, né? Pesquisei bastante e depois escrevi. Você viu que tem a forma de casamento de muitos povos do mundo todo, né? E Agora me lembrar exatamente... Mas lá na África o senhor coloca no livro que antes de casar o noivo empresta a noiva. Empresta a noiva. Isso é fictício ou isso é... Não, isso não é fictício, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro, está na história. Se a gente for procurar a história dos casamentos, vai ver isso daí. É verdade isso daí. Infelizmente, não. Não empresta depois do casamento, empresta antes a noiva. Empresta antes do casamento. E empresta só a noiva. O noivo a gente não pode. Não, o noivo não. O noivo é secundário. O noivo é secundário. Trindade, o lançamento foi na Câmara, foi um sucesso, né? Prestigiado aí não só pelas pessoas da cidade, mas convidados aí da região. E como que faz para o nosso internauta comprar o livro? Aonde que ele pode adquirir? As bancas da cidade, com o senhor? Por enquanto é só eu que tenho o livro, mas eu vou colocar em alguns lugares da cidade que ainda estou para estudar onde vai ser, né? Tem um e-mail para a gente deixar para o internauta aqui? Então confira aí, internauta, esse é o e-mail que está aqui na tela para você entrar em contato com o autor e solicitar o seu exemplar do Memórias de um Cortiço, do seu Trindade Escudeiro. Fica aí uma dica de leitura para esse início de outono, inverno, para as noites pitorescas, uma leitura bem deliciosa, bem agradável, né? E nós temos aqui agora, nesse momento, uma pessoa que esteve lá e fez um grande discurso lá na apresentação do meu livro. Está aqui o Dr. Carlão. Ô Carlão, vem cá, por favor, né? O Carlão é uma pessoa aqui dentro da comunidade de Muzambinho. Boa tarde, Carlão. Obrigado por estar presente aqui. Essa parceria com o Trindade, principalmente na área ambiental, né? Essa sensibilidade que vocês têm pelo meio ambiente e esse respeito pelo habitat, não é isso? Sem dúvida, foi um encontro com o seu Trindade que me proporcionou realizar alguma coisa do ponto de vista público em Muzambinho quando fui secretário de Meio Ambiente e o senhor Trindade estava no trânsito, mas ocupávamos a mesma sala e ali eu pude usufruir do conhecimento amplo do Sr. Trindade e da sensibilidade, da companhia,
o otimismo e de várias qualidades que ele tem, de experiência de vida e também de um grande atleta e que foi, antes de tudo... E corre até hoje, né? Corre até hoje, corre atrás. Corre atrás. Agora corre atrás. Nessa questão ambiental, hoje a gente vê a economia de água, a preocupação, mas já há algum tempo, tanto o senhor quanto a Trindade vem falando dessa questão ambiental tão significativa e tão importante numa região como a nossa, que é a região cafeeira, que é necessário informar o produtor, né, que o agronegócio é a nossa alavanca aqui regional, dos cuidados que ele tem que ter com principal produto, que é a água. Sem água não se produz vida. Sem dúvida. O Sr. Trindade sempre levava isso do risco, do imediatismo. A pessoa tem que plantar agora para colher amanhã, não pensa no futuro. Então, o produtor, com todas as dificuldades do plantio, da colheita, do financiamento, ele é levado a não se preocupar com aquilo que está usando. Ele é vítima também, porque ele envenena em volta das suas propriedades, como aconteceu de envenenarem as nascentes aqui em Muzambinho. Mais de 1000 nascentes, 80% delas estão realmente contaminadas com resíduos de agrotóxicos, no momento em que, se Muzambinho não tivesse usado agrotóxicos, nós estaríamos hoje uma cidade privilegiadíssima pela questão de oferecermos água para outras cidades, porque as nossas águas nascem aqui. Diferente de outros municípios. Diferente de outros municípios, pela própria altitude. E águas de boa qualidade, mas infelizmente não podemos usufruir disso, não é? Ok. Então ok? Eu também queria dizer que no meu livro tem um artigo que chama Os Estertores do Planeta Terra. Era isso que eu ia... Que foi escrito por mim e pelo Dr. Carlos, que está aqui presente. Ok, não vamos adiantar muito não, para que o leitor em casa não perca o prazer de degustar e de saborear essas páginas. E fica aí a dica para você, internauta, aqui está o endereço para você entrar em contato com o autor, o Sr. Trindade Escudeiro, e adquirir o seu exemplar de Memórias de um Cortiço. Boa leitura!